Bom dia, hoje nós vamos iniciar aqui a unidade 8 do nosso livro 3. Nós estamos na página 171. Hoje nós vamos falar sobre polígonos, circunferências e círculos. Bom, vamos primeiro entender o que é um polígono e seus elementos. Nós temos aqui um exemplo de uma libélula. Observe aqui a asa da libélula, que ela é feita com todos esses desenhos aqui. Esses desenhos, na verdade, eles representam para a gente como se fosse alguns polígonos. Então vamos para a definição do polígono aqui. Polígono é uma linha poligonal fechada, e simples, com uma região interna. Então é uma linha poligonal fechada simples com uma região interna. Esse é o conceito de polígono. A gente tem aqui alguns exemplos. Esses daqui são polígonos, tá? O que é uma linha poligonal fechada? Linha poligonal, elas são linhas retas, elas não têm curvas. Então aqui nós temos esses exemplos aqui, eles são polígonos. E esses outros aqui não são polígonos. Aí você pode perguntar, mas professor, essa última figura aqui, ela é um polígono, porque ela só tem linhas retas, mas há um cruzamento aqui, ó. Então esse cruzamento também descaracteriza o polígono, tá? Essa linha poligonal, que ele está falando aqui, ó, é o contorno do polígono e separa o plano em duas dimensões, a região interna e a região externa, tá ok? Bom, aqui, dando continuidade, nós temos o polígono convexo e o polígono não convexo. Qual é a diferença dos dois? O polígono convexo, ele define assim: se todos os segmentos de retas com extremidades no interior do polígono tiverem todos os pontos situados no seu interior, então ele é convexo. A gente tem aqui esses exemplos azuis que são convexos. Se você colocar um ponto aqui e outro aqui e traçar uma linha, essa linha vai estar dentro da figura, para todas elas que a gente tem aqui. Já os não convexos, quando você traça uma linha, essa linha pode estar ou não dentro. Olha só, tem uma parte que está fora. Aqui está fora, aqui está fora, aqui está fora. Então nem todas as linhas que a gente coloca dentro vão estar, os pontos que nós vamos colocar dentro vão estar realmente dentro da figura quando você traçar essa linha, tá ok? Os elementos do polígono são os seguintes. Nós temos aqui um polígono, certo? Esse polígono é um pentágono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então você tem os lados da figura aqui, tá? Ele tem os lados. Ele vai ter o lado AB, BC, CD, DE e EA. Então ele vai ter os vértices. Os vértices são as pontas que a gente identifica bem aqui, ó. Ele tem as diagonais. O que são essas diagonais? Diagonais são as linhas que ligam dois pontos não consecutivos. Por exemplo, o A ligado com o C. Então aqui você tem AC, DA, BE, DE e CE. Os ângulos internos são esses ângulos que a gente identifica aqui, ó. Ângulos internos. E você tem também aqui os ângulos externos, que são os ângulos que estão fora, que aqui é representado pelas letras minúsculas, tá? Os ângulos externos por letras minúsculas e os internos por letras maiúsculas, certo? Bom, aqui nós temos a primeira parte que fala sobre esses conceitos de polígonos, tá? Vamos dar continuidade aqui para falar sobre o nome dos polígonos. Nós temos
Isso você já conhece, o triângulo, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos e assim por diante. É importante você identificar que o número de vértices, o número de lados e o número de ângulos internos nos polígonos são todos iguais, com a mesma medida, mesmo valor, tá? Alguns nomes específicos aqui pra gente: o octógono, o eneágono, o decágono. Um decágono que tem 11 lados, o dodecágono tem 12, pentadecágono tem 15 e o icoságono que tem 20. Esses são os mais conhecidos, tá? Nós temos alguns outros, mas os mais conhecidos são esses que a gente está mostrando aqui para vocês. Agora, o que são os polígonos regulares? Os polígonos regulares são aqueles que apresentam a mesma medida para os lados e também a mesma medida para os ângulos internos. Observe essas figuras que a gente tem aqui. Essa aqui, ele é um polígono não equilátero. O que é não equilátero? A medida dos lados é diferente. Aqui é outro também, ele é equilátero, mas ele não é equiângulo. E a medida dos lados são iguais, mas os ângulos aqui não tem a mesma medida. Esse daqui, ele é equilátero, aliás, equiângulo, mas ele não é equilátero. A medida dos lados são todas diferentes. Já esse daqui, ele é regular. Por quê? Porque os lados têm sempre a mesma medida e os ângulos internos também apresentam a mesma medida. Tá ok? Então esses são os polígonos regulares. A gente avança aqui. Aqui tem uma fala sobre o mosaico, usando aqui o GeoGebra, tá? E bem aqui embaixo tem uma atividade que vocês vão poder fazer, tá? Então essa atividade ela está na página 176. Você vai fazer essas 4 questõezinhas aqui, muito simples, identificando quais são os elementos do polígono. A 2, ele pede para você fazer, você não é obrigado a fazer, tá? Essa 2 aqui. A 3, ele quer saber quais são os regulares, quais são os equiláteros, tá? Então você vai identificar aqui também. E a 4, também bem simples, tá bom? Então você vai fazer essas atividades aqui. A gente continua e lá na página 177 ele vai falar do círculo e da circunferência. Qual é a característica de cada um deles e qual é a diferença entre eles? Bom, eu já estou na página 177. Círculo e circunferência. Bom, observa o bambolê. O bambolê, ele nos dá a ideia de uma circunferência. O que é circunferência? Uma figura geométrica formada por todos os pontos do plano que estão à mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. Então a gente tem aqui a circunferência, aqui o centro e a distância entre os centros. Essa distância entre os centros é chamada de raio. Então esse cidadão bem aqui é um raio, igual ao raio da nossa bicicleta. Tá ok? Aqui você pode identificar nesse outro exemplo também uma circunferência. Tá ok? Bom, o que é esse raio da circunferência? O raio da circunferência é a distância entre o centro e a sua extremidade. Então aqui você tem um raio. Tá bom? Quando você tem 2 raios consecutivos, isso nos dá a ideia de um diâmetro.
consecutivo, quando eu digo, é que eles passam pelo centro da circunferência. Então, se você tem daqui para cá, isso aqui é o diâmetro. Tá? Então, você tem o raio e você tem o diâmetro aqui. Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? Veja bem, o comprimento da circunferência, só lembrando, a circunferência, ela é o contorno da figura. Então, se eu quero saber o comprimento da circunferência, eu quero saber quanto é que mede a distância desse ponto aqui, dando a volta até chegar aqui novamente. Desse ponto aqui até chegar aqui novamente. Desse ponto aqui até chegar aqui novamente. Então eu quero saber quem é essa distância, ou seja, quem é o comprimento. Na figura número 1, o comprimento ele é 3,15. Na figura 2, 6,27. Na figura 3, 9,425. Tem um número aqui que a gente percebe que ele é constante, que ele vai ser sempre ou parecido. Se você pegar o comprimento que ele deu aqui para a gente e dividir pelo tamanho do diâmetro, você vai ter 3,15. Na figura 2, se você pegar o valor que foi dado aqui e dividir pelo diâmetro, que é 2, você vai ter 3,135. Na figura 3, se você pegar o 9,425 dividir por 3, você vai ter esse valor aqui. Observe que esses valores eles se aproximam, é muito próximo, muito parecidos, são muito parecidos. Esse valor é o que a gente chama de π. Vou escrever aqui, π. O π é uma letra grega, ele tem essa representação aqui, ó. Ele vale 3,1415. Na verdade é um número que tem uma quantidade infinita de algarismos depois da vírgula. A gente utiliza para cálculos matemáticos o π apenas o 3,14. No máximo 3,1416, mas o 3,14 é o que a gente mais utiliza. Tá bom? Bom, aí a gente vem aqui na página 179 e a gente fala do círculo. Observe que a circunferência ela é só o contorno. Quando você tem a circunferência, a região interna, junta os dois, você vai ter o círculo. O círculo, então, é toda figura geométrica formada por uma circunferência e toda a sua região interna. Então, a gente tem aqui. É preciso ter muito cuidado para não confundir circunferência com círculo. Isso aqui é realmente. A diferença é que a circunferência ela é só o contorno. O círculo ela é o contorno, mas ela tem área, tá? Então, a diferença dos dois é essa daqui. Então nós temos aqui também, ó, mais uma vez, falando de leis de trânsito, tem aqui um proibido estacionar, então o símbolo que nos lembra um círculo, a moeda de R$1 ou as moedas que a gente utiliza, né, do nosso real, 50 centavos, 25. E nós temos aqui embaixo uma atividade. Tá, que você vai fazer essa atividade, ela está na página 179. Eu vou pedir para você fazer apenas a questão 1, a questão 3 dessa atividade, tá? Deixa eu ver se aqui na outra página nós ainda temos mais atividades. Sim, bem aqui. Então aqui você vai identificar também para gente essas questões que aparecem aqui, tá? Questão 4, questão 5, questão 6. A sétima não precisa. Aqui eu estou falando na página 180, tá ok? Então nós temos essas atividades para fazer. Deixa eu ver se a gente conclui. Falando de círculo e circunferência, a gente chega até aqui, tá bom?
Obrigado, fiquem com Deus.